iniciarmos a leitura aqui da palavra. Eu já estou de joelhos, se vocês puderem se ajoelhar aí onde vocês estão. Vamos orar então. Maravilhoso Deus e grandioso Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede com vida, pela saúde, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, por todas as providências que o Senhor tem trazido sobre nós, Pai, sobre o teto, sobre as nossas cabeças, sobre o alimento, Pai, sobretudo o alimento espiritual que o Senhor tem enviado do céu, maná, dia após dia, Senhor, que o Senhor tem aberto os nossos olhos, Pai, para que nós vejamos e creamos, Senhor Deus. Senhor, nós te pedimos que o Senhor tire de nós, Pai, a incredulidade, que o Senhor nos conceda, Pai, a fé genuína, Senhor, que não vem de nós, porque tua palavra diz que é o Senhor quem realiza, Pai, o querer e o efetuar, é o Senhor quem produz a fé em nós, Senhor. Por isso, nessa manhã, de maneira especial, nós te suplicamos, Pai, que o Senhor renove dentro de nós uma fé, Pai, uma fé viva, uma fé que se move de acordo com a tua palavra, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a ciência da fé, Pai. A maior de todas as ciências, Senhor Deus, que supera qualquer outra ciência humana, Pai. E é a única ciência que vai nos ajudar a permanecer em pé nesses últimos dias, Pai. Tua palavra diz que o justo viverá pela fé, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender todos os mistérios que o Senhor deseja nos revelar da ciência da fé, Pai. Senhor, queremos colocar diante de Ti os pedidos que foram feitos aqui, Pai. Cada pedido, Senhor Jesus, nos ajuda a lembrar de uma promessa específica, de acordo com cada pedido, Pai. Senhor Deus, para cada mãe que pediu pelos filhos, são muitos, o Senhor ouviu o nome de todos, e aqueles também que ficaram no coração, o Senhor conhece cada um dos nossos filhos, Pai. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, os nossos filhos, Pai. A promessa que o Senhor disse que os nossos filhos são herança do Senhor, Pai. Se uma herança é tua, Pai, então eles devem ser devolvidos para Ti, Senhor. Por isso nós te reclamamos nessa manhã. Que o Senhor traga os nossos filhos de volta, aqueles que estão longe, Senhor Deus, o Teu aprisco, Pai, que o Senhor possa converter o coração dos nossos filhos, como diz a promessa que nos últimos dias o Senhor levantaria o terceiro Elias, Pai. E que ele converteria o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos, Senhor Jesus. Por favor, Senhor, cumpre estas palavras, Senhor Deus. Pedimos também, Senhor Deus, pelos enfermos, Pai. Que o Senhor possa realizar uma cura, Pai, completa na vida dessas pessoas. Sobretudo, que o Senhor possa usar cada um de nós, Senhor, como verdadeiros médicos missionários. Que o Senhor possa nos dar poder, Senhor Deus, para crer nas Tuas promessas, Pai. O Senhor diz que os Teus anciões, os Teus servos, Senhor, orariam com fé sobre os doentes e que os doentes seriam curados, Senhor. Mas nós raramente temos visto o Teu povo, Pai, com esse poder, Senhor, porque nos falta fé, Pai. Temos sido incrédulos. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajuda a crer nessa promessa, Pai. O Senhor disse que nós oraríamos sobre os doentes e eles ficariam curados, Pai. Não porque haja poder em nós, mas porque o Senhor disse, Pai. E a Tua palavra, Senhor Deus, ela contém energia vital, Pai. E se o Senhor disse, e se nós crermos nisso, Pai, com fé nós nos apoderarmos dessas promessas, Pai, certamente elas se cumprirão na nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a crer. Ajuda-nos realmente a tomar posse, Senhor, dessas palavras, que essas palavras façam parte da nossa mente. Pai, queremos Te suplicar também, Senhor Deus, pela Tua promessa maravilhosa de que Teu povo habitaria nas montanhas, Senhor, de que Teu povo teria um lar seguro nos campos, de que Teu povo produziria o próprio mantimento e o próprio alimento. Senhor, foi o Senhor que disse, Pai. Não somos nós, Pai, que devemos fazer força no sentido de cumprir essa promessa, Pai. Mas uma promessa é uma ordem, Senhor Deus, que sai da boca de um comandante todo-poderoso, Pai. Por isso, Senhor, abre as portas, Pai. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver, Senhor Deus, saída onde aparentemente não existe nenhuma, como a Tua serva diz, que onde nós não vemos nenhuma saída, Senhor, existe mais de 1000, Pai. Por isso, abre, Senhor, os nossos olhos da fé, Pai. Abre as portas, Senhor, para que Teus servos possam vender os imóveis na cidade, Senhor Jesus. Envia compradores que paguem preço justo, Pai. Senhor, não permita que os Teus filhos se metam, se envolvam, Pai, em nenhum negócio do qual eles não conhecem, como a Tua serva diz, Pai. Que não façam mudanças precipitadas, Senhor, mas já está mais do que no tempo, Senhor, já passou do tempo do Teu povo morar nas montanhas, habitar, Senhor Deus, nos lugares isolados da terra, Pai. Pregar pelos valados, pelos vilarejos, Senhor Jesus.
pregar, Senhor Deus, aonde quer que exista uma alma, Pai, que o Senhor possa levar os teus filhos, Senhor. Que o teu povo não se aglomere em um único lugar também, como a tua palavra diz, Pai, mas que eles possam se espalhar. E que eles possam levar a luz da verdade, Senhor Jesus, a cada lugar dessa terra. Pai, te pedimos por cada pedido que foi feito aqui essa manhã, Senhor Jesus, aqueles que ficaram no coração, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada filho teu, Pai. Tua palavra diz que o Senhor é que sabe o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável para cada um de nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a orar como convém, Senhor Jesus, para cada necessidade nossa, Pai. Aplicar uma promessa tua, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, neste sentido, Pai. Agora eu te peço, Senhor Deus, de maneira especial pela promessa mais redundante, Senhor Deus, pela promessa mais poderosa, Pai, que é o derramamento do teu Espírito, Senhor, sobre toda a carne, Pai. Te peço, Senhor, pela aquela promessa, pela boca da tua serva, que o Senhor disse que cada reunião, cada vez que teu povo se reunisse, para abrir a tua palavra, Senhor Deus, era uma oportunidade de receber a chuva serôdia. Portanto, essa manhã, Senhor, derrama sobre nós a chuva serôdia, Pai, conforme a tua promessa. Derrama sobre nós, Senhor Deus, o poder do teu Santo Espírito, Pai. Derrama sobre nós entendimento, fé. Tira de nós toda incredulidade, todo medo, toda dúvida, toda apostasia, Senhor Deus, toda arrogância, toda prepotência, tudo que tem nos impedido de avançar na ciência da fé, Pai. Por favor, Senhor, fique conosco esta manhã. Conduza esse estudo, é isso que nós te imploramos, pelos méritos de Cristo Jesus, Pai. Nos perdoa pela nossa condição, Pai. Nos perdoa, Senhor Jesus. Nos faz novas criaturas, como a tua promessa diz, Pai. Em nome de Jesus é que nós te suplicamos e já te agradecemos pelos méritos de Cristo, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. 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 Irmão, só um minutinho. Ontem nós iniciamos esse estudo, que é o modo como Deus forma, o modo como Deus cria e também o modo como Deus traz as coisas à existência, né? E aí ontem nós fizemos uma leitura de vários textos da Bíblia, desde Gênesis, né, que é o livro das primeiras sementes, ou das primeiras menções, e nós fomos ali pelo livro de Salmos, alguns capítulos do livro de Jó, também pelo livro de Isaías, profeta Ezequiel, profeta Malaquias. Na realidade, não deu tempo de nós estudarmos o livro de Ezequiel, né? Mas hoje nós vamos estar estudando esse capítulo que faltou do profeta Ezequiel, que é o capítulo 37. Então, vocês podem já abrir aí a Bíblia de vocês. Nós não preparamos slide, porque é um estudo mesmo expositor das Escrituras. E Deus, assim, Ele tem impressionado a minha mente, irmãos, de que nas nossas reuniões, nos nossos estudos, deve-se haver realmente, é isso que a serva de Deus tem dito, menos sermões e mais estudos, né? Realmente abrir e entender o que Deus está querendo nos ensinar. Então, os recursos de mídia, eles são excelentes no sentido de que eles nos ajudam, né, a visualizar ali aquele texto. Eu sei que alguns irmãos não têm habilidades para mexer naqueles aplicativos do Espírito de Profecia, talvez não tenham os livros em casa, mas ainda assim, o conselho de Deus é que o povo abra a palavra, que o povo se exponha à palavra, que o povo contemple a palavra, que o povo leia em voz alta, que o povo escute a sua própria voz, e escute o que a palavra de Deus está nos dizendo. Ontem nós falamos que o desejo de Deus é que a Bíblia, ela se explique por ela mesma, que não haja necessidade de que nós, assim, expliquemos a Bíblia, porque ela é um livro que se explica. É por isso que lá em Isaías 28, o profeta Isaías, ele declara no capítulo 28, no versículo 9, a gente pode até abrir, antes de abrir Ezequiel, só para a gente entender algo muito importante que o profeta Isaías fala para nós. Ele diz assim, no capítulo 28, né, do livro de Isaías. Vocês estão me ouvindo bem? Eu não sei, a irmã está falando alguma coisa aqui nas mensagens. Sim. Ela disse que o áudio está ruim. Irmã, talvez seja só para a senhora. Acho que os demais irmãos
Estão conseguindo ouvir? Está ótimo. Para mim aqui também está ótimo, muito bom. Pronto. Então, vamos continuar. Irmã, vê se continuar ruim o áudio, você pode sair e voltar de novo, que aí às vezes melhora, tá bom? Isaías, capítulo 28. Vocês podem já abrir aí, né? Para conferir na Bíblia de vocês, nas versões que vocês têm aí em casa. Eu estou aqui com minha Bíbliazinha de estudo, que é uma Bíblia João Ferreira de Almeida fiel. Mas se alguém tiver aí a Bíblia King James, a gente pode até ver também a versão com vocês. Eu não vou gravar novamente, porque eu me sinto mais à vontade quando eu não gravo, tá bom? Assim também como ontem eu não gravei, mas o irmão Pedro, do Portugal, gravou, me pediu autorização para compartilhar. Então, para mim não tem nenhum problema, ele compartilhou lá, né? Que essa mensagem que não é minha, foram as palavras que foram expostas, elas possam realmente chegar até as pessoas que têm sede de justiça e que realmente precisam dessas palavras. Voltando aqui para o está escrito, Isaías 28, versículo 9, o profeta Isaías, ele faz um questionamento, né? Ele diz assim, a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? Olha que pergunta sensacional, né? O profeta Isaías, ele faz uma pergunta para quem se ensinaria o conhecimento. Que conhecimento é esse que ele está questionando? Será que é o conhecimento das ciências humanas, das ciências exatas? Será que é o conhecimento filosófico? Será que é o conhecimento grego? Será que é o conhecimento de psicologia? Será que é o conhecimento de teologia? Todos esses conhecimentos que eu citei são conhecimentos que os homens foram dando nome, né? Mas certamente o profeta Isaías ele não está mencionando nenhum desses tipos de conhecimento. O conhecimento que o profeta Isaías menciona aqui no capítulo 28, quando ele pergunta a quem, pois, se ensinaria o conhecimento, é o conhecimento da verdadeira ciência, da ciência da fé. A serva de Deus diz que no momento em que nós estamos vivendo agora, no fim do fim, a maior necessidade que nós temos não é do conhecimento das ciências exatas, nem das ciências humanas, e nem mesmo das ciências que estudam Deus, né? Como a teologia e outras ciências. Mas o conhecimento que nós necessitamos agora é o conhecimento da ciência da fé. E o que é o conhecimento da ciência da fé? Lá no livro Estudo sobre Fé, né, o pastor Dionis, ele explica que é entender, irmãos, a natureza da fé. Porque se nós não compreendermos isso no sentido de avançar nesse conhecimento da ciência da fé, nós vamos ficar para trás. O próprio profeta Daniel, ele diz que os sábios, e não são sábios porque estudaram ou porque têm diplomas, ou seja lá o quê, são sábios porque eles foram iluminados com o conhecimento da fé. Ele diz assim, que os sábios entenderiam, mas que os ímpios, quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que tiveram muita luz, mas que talvez ou não colocaram a luz em prática, ou foram incrédulos com relação à ciência da fé. Esses, eles não entenderiam, eles não avançariam na mensagem, provavelmente por causa da dureza de coração. Então, nosso pedido essa manhã é que Deus nos ajude a não estar entre esses ímpios, que ou por não colocar em prática, e por não colocar em prática a luz, ou por incredulidade, ou por dureza de coração, que Deus realmente remova de cada um de nós, se for o caso, essas situações da nossa vida, para que nós avancemos no conhecimento que o profeta Isaías está falando aqui no livro, no capítulo 28, quando ele diz, a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E ele continua o seu questionamento, e ele diz assim, e a quem se daria entender o que se ouviu? Irmãos, existe uma preocupação muito grande de entender o que se ouviu. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. A fé não vem por qualquer outro meio, por qualquer outra ciência, por qualquer outra situação. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, ele continua em seu questionamento aqui, ele diz assim, a quem se dará a entender o que se ouviu? Ele diz, aí ele pergunta, acaso os desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Aqui ele está falando
de uma condição espiritual dos filhos de Deus. Isaías capítulo 28, versículo 9. Eu não sei se tem alguém perguntando aí no chat, parece que sim. Nós estamos em Isaías 28, versículo 9. Ele está falando de uma condição espiritual. Só é possível avançar no conhecimento da fé se nós sairmos da condição de bebês espirituais. Um bebê espiritual é aquele que está ainda engatinhando no conhecimento de Deus. E nós aqui, nós precisamos sair dessa condição, se for a nossa realidade. Nós precisamos ser desmamados dessas coisinhas superficiais, do conhecimento superficial da palavra de Deus. Paulo diz assim, quando eu era menino, eu falava como um menino, eu andava como um menino, mas agora que eu cresci, eu preciso ter uma atitude de alguém que cresceu espiritualmente. Isso quer dizer que nós precisamos sair da superficialidade, nós precisamos sair do raso, nós precisamos sair do comum, nós precisamos sair desse conhecimento da letra da lei, esse conhecimento em que nós fomos doutrinados. Porque a maioria de nós, se não todos, nós fomos doutrinados. E nós repetimos um conhecimento doutrinário que foi nos repassado desde a nossa entrada na igreja, no movimento adventista do sétimo dia, nós ficamos repetindo esse conhecimento doutrinário que foi inculcado na nossa mente, como se nós fôssemos assim, repetindo, como se nós fôssemos todos robô. É algo mecânico. Eu espero que vocês acompanhem o meu raciocínio, porque é assim que funciona. Veja bem, quando a gente pega aqueles estudos bíblicos da igreja, a gente vai robotizando a doutrina bíblica. Então, você chega para dar um estudo para uma pessoa e você já sabe aqueles textos, geralmente decorados, né? E você vai aplicando ali, ensinando para as pessoas. E é como mortos-vivos que saem para ressuscitar outros mortos. Mas aí eu pergunto a vocês, alguém que está morto, alguém que não tem vida, tem condição de ressuscitar um morto? Lógico que não. É por isso que nós estamos vendo a tragédia que tem sido efetuada entre o povo de Deus. É por isso que a igreja hoje tem não sei quantos milhões de membros e pessoas inscritas nos livros da igreja, e é por isso que o mundanismo entrou com tudo dentro da igreja. É exatamente porque nós temos repetido um modelo satânico. Eu sei que essa palavra é pesada, mas é isso que Deus realmente tem colocado na minha mente, e ontem à tarde eu conversando com o irmão Pedro, o outro irmão Pedro, que também é de Portugal, mas que é da Angola. Nós falávamos exatamente sobre isso. Irmãos, é tão profundo aquilo que Deus quer nos ensinar, é tão maravilhoso, que às vezes a gente não tem noção. A gente fica na superficialidade. E o convite que Deus nos faz essa manhã é o convite que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, ali do Evangelho de Mateus, entre os versículos 18 e 22, quando Jesus fez o convite ali para aqueles irmãos, Pedro, né? E para os outros apóstolos, né, João, André, Tiago, para eles deixarem a rede deles, porque Deus queria tornar eles pescadores de homens, Deus desejava que eles lançassem a rede, mas não a rede física, mas a rede do evangelho eterno. E ali, Deus, em determinado momento, se não me engano, é no evangelho de Lucas, no capítulo 5, ele pede para Pedro ir para as profundezas. E a lição espiritual que a gente extrai daquele versículo é que Deus deseja que essa manhã, nesse estudo, e em todos os outros estudos que nós temos estudado a ciência da fé, a gente saia da superficialidade. Que a gente saia desse conhecimentozinho de leite que nós aprendemos e ficamos repetindo. Chega a ser retórico aquilo que a gente fica repetindo. Foi algo robotizado. É um monte de cristão morto dentro da igreja. Fala assim, irmã, mas isso é muito pesado que você está falando. Mas bem, não sou eu que falo. Lá em Apocalipse capítulo 3, na repreensão de Deus para a igreja de Laodiceia, ele começa logo falando assim, ó, no capítulo 3 de Apocalipse, a gente vai voltar para Isaías, por isso que eu estou citando alguns textos e não sei se vai dar tempo da gente abrir todos, mas se vocês quiserem acompanhar, é importante, é necessário.
No capítulo 3 de Apocalipse, no versículo... Deixa eu ver aqui qual é o versículo. Ele fala que nós achamos que estamos vivos e estamos mortos. Eu não estou achando agora o versículo, mas só um momentinho. Ele diz que nós temos a aparência de que estamos vivos, mas estamos mortos. Talvez que essa versão aqui não está me ajudando. Deixa eu ver aqui, que eu tinha separado esse versículo. Nayara, Apocalipse 3, verso 1. Verso 1, você pode ler para nós, irmã? Só o finalzinho do verso, onde ele fala a nossa condição. Você pode ler, Diz assim, por favor? Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm o nome de que vives e estás morto. É isso aí, gente. Deus está falando para nós assim, vocês têm nome que vivem. Vocês parecem que vivem, mas vocês não vivem, vocês estão mortos. Porque se nós não estivermos realmente avançando na ciência da fé, se nós não estivermos realmente cultivando a fé, que é a ciência que nós precisamos cultivar agora, então nós vamos ter só essa aparência de piedade e de justiça. A gente vai se vestir como um cristão, talvez até comer como um cristão reformista, né? A gente vai talvez até morar no campo, talvez tenha feito todas as reformas necessárias, mas tudo isso é só aparência de piedade. Que Deus tenha misericórdia de mim, primeiramente. Mas voltando para Isaías, no capítulo 28, no versículo 9, no final do versículo 9, ele fala exatamente isso. Que o conhecimento, ele só vai ser entendido, depois de ouvido, por aqueles que fizerem esse processo de desmama. É um processo muito doloroso. Uma criancinha, a gente que é mãe, e quem é pai também sabe que o processo mais difícil é o desmame físico, e eu estou falando do desmame físico, né? A criança chora, a criança não quer largar ali a mama da mãe, ela não quer aceitar os outros alimentos muitas vezes. Para a mãe também é difícil, porque é meio que quebra aquele vínculo materno. E o que Deus está pedindo essa manhã é assim, para que esse vínculo materno dessas doutrinas equivocadas seja quebrado na nossa vida. É simplesmente isso. E aí ele vai dar aqui um método de interpretação bíblica, profético. Exatamente o versículo 10 do capítulo 28 de Isaías. E ele diz assim, que para aqueles que desejam se desvincular dessa vida espiritual superficial, desse conhecimento metódico, engessado, dessa aparência de vida, mas que está morto, ele vai ensinar como é que a gente vai estudar a Bíblia. Nós não precisamos de nenhuma outra ciência, a não ser a ciência da fé. E a ciência da fé, irmãos, nós temos aprendido ao longo desses meses que fé é acreditar que a palavra de Deus tem poder autorrealizável para cumprir o que ela diz que fará. Então, olha, veja bem, a nossa mente está cheia de informação, é muita informação. Às vezes eu chego a ter até medo, e muito medo, e eu às vezes recebo áudios de irmãs que dizem, irmã, mas cada um diz uma coisa, é muita informação. E uma vez eu vi um sermão, há alguns anos atrás, na verdade não era um sermão, era um estudo, e essa pessoa, ela dizia que a guerra é uma guerra de informação, que o grande conflito é uma guerra de informação. Eu achei muito interessante a forma como ela abordou que o grande conflito era uma guerra de informação. Na época, eu confesso que eu não compreendi a profundeza dessa afirmação dela. Hoje, o Senhor já abriu os meus olhos e eu entendi que, de fato, essa guerra de palavras, se você quiser anotar isso, pode anotar, é uma guerra de palavras. É o que Satanás disse lá no céu contra o que Deus disse, contra o que Miguel disse. E essa guerra, ela se arrastou para a terra e ela tem continuado até os nossos dias. E ela só vai ter fim realmente quando Jesus voltar, quando o milênio acabar. É uma guerra de palavras. Eu vou aqui falar algo que eu ouvi porque é totalmente coerente. Essa irmã, ela dizia assim, nós estamos em uma guerra de palavras, em uma guerra de conhecimento. Se eu falei
Se eu comecei aqui, em Isaías capítulo 28, no versículo 9, Isaías falando que nós precisamos receber o entendimento de ensinamento, e que de conhecimento, e que esse conhecimento não é conhecimento de nenhuma ciência humana, de nenhuma ciência filosófica, e de nenhum saber comum, é o conhecimento da ciência da fé. Então, irmãos, Deus, ele escolheu um meio para nos salvar. Qual foi o meio? Ele diz, e conhecereis a verdade, João 8,36, e a verdade vos libertará. Esse versículo é o versículo, acho que mais mencionado entre os adventistas, entre os cristãos. Mas parece que nós não compreendemos a profundidade desse versículo. Porque nós estamos vivendo exatamente no meio em que todo tipo de mentira é disseminada entre o povo de Deus. Todo tipo de engano. E muitas vezes esses enganos, eles são tão parecidos com a verdade, mas tão parecidos com a verdade, que nós caímos neles. Então, se nós estamos em uma guerra de informação, em uma guerra de palavras, que começou no céu e se arrasta até os nossos dias, qual é a maneira que Deus escolheu para nos salvar? Conhecimento. Deus quer nos salvar pelo conhecimento. O que o profeta, se eu não me engano, é o profeta Malaquias, eu não lembro direito, ele fala assim, o meu povo perece por falta de quê? De conhecimento. Mas que conhecimento? Conhecimento comum? Não, irmãos, conhecimento da ciência da fé. O povo de Deus está perecendo por falta de conhecimento, do conhecimento da fé, da ciência da fé. Mesmo que nós tenhamos todos os conhecimentos acumulados ao longo dos anos como adventistas, de reformas, de reavivamento, de profecias, estes conhecimentos são fundamentais, mas não constituem o conhecimento da fé, que é o conhecimento que nós vamos precisar para que aquela promessa, o justo viverá pela fé, se cumpra na nossa vida. Então, o profeta Isaías, ele agora vai nos ensinar um método bíblico, profético, dado por Deus, para que a Bíblia fale por ela mesma, para que não haja intérpretes, para que a gente não coloque palavras que não estão na Bíblia, que não está escrito. E de agora em diante, até Jesus voltar, essa guerra de conhecimento, ela só vai aumentar. Ela só vai crescer. E cada vez mais a mentira vai se parecer com a verdade. E a única maneira de vocês escaparem dessa guerra de palavras, dessa guerra de informação, é se vocês colocarem a Bíblia, e somente a Bíblia, e nada além da Bíblia e do Espírito de Profecia, como a única regra de fé e prática. O Espírito de Profecia, ele vai nos ajudar a compreender a luz maior, que muitas vezes nós não saímos da superficialidade. Então, a serva de Deus, ela vem para trazer luz para aquele capítulo, para aquele versículo, que nós não conseguimos nos aprofundar, e aí ela vem, e ela vai explicar aquele capítulo. E o método que Isaías nos ensina essa manhã é o que está no versículo 10 do capítulo 28. Ele diz assim, aqueles que querem aprender esse conhecimento, eles vão precisar seguir esse método aqui. Porque é preceito sobre preceito. Preceito e mais preceito. Regra sobre regra. Na King James, tá assim, linha sobre linha. Alguém que tem a King James aí pode até ler para mim o versículo 10, por gentileza? Irmã Carla, você poderia, se você tiver a King James, ou a irmã Márcia, que eu sei que tem a King James, lê para mim. Eu tenho a Fiel aqui, na área igual a sua, Almeida Fiel aqui na mão. Tá, então, irmã Márcia, lê para mim aí versículo 10 na versão de 1811, King James, 1911. Versículo, qual é? Isaías, 10, versículo 10. 28, 10. É porque preceito precisa ser sobre preceito, preceito sobre preceito, linha sobre linha, linha sobre linha, aqui um pouco e lá um pouco. Pronto, essa é uma regra bíblica. Se você não sabe por onde começar a estudar a Bíblia, esse aqui é uma regra que o próprio Deus estabeleceu para que a própria Bíblia fale o que ela quer ensinar. E outra coisa, nós precisamos ser agora instruídos pelo Espírito Santo. Todos nós fomos discipulados por alguém que não era o próprio Jesus, que não era o próprio Espírito.
da palavra. Nós fomos discipulados por pessoas que, na maioria das vezes, como eu coloquei aqui no início, nunca experimentaram a morte do eu, nunca experimentaram a conversão genuína e que têm a aparência de vivo, mas que estão mortos. Então, se nós fomos discipulados por pessoas nesta condição, nós estamos na mesma condição ou pior. Essa é a realidade. Nós estamos mortos também, mas com aparência de vida. Por isso agora, irmãos, o exercício é que o próprio Espírito de Deus nos conduz a toda a verdade. Lembra que ontem eu disse que um dos papéis do Espírito Santo é nos conduzir a toda a verdade, nos guiar a toda a verdade? Pois bem, ele precisa ser o nosso professor. Tudo que eu tenho compartilhado com vocês aqui, não foram homens que me ensinaram. Embora eu tenha recebido também doutrinação, embora eu tenha recebido também estudos bíblicos, aprendi muitas coisas e sou grata porque de alguma maneira Deus usou essas pessoas para me alcançar. Mas aquilo que nós temos compartilhado nos estudos não são coisas que homens me ensinaram. Realmente é aquilo que o Espírito tem me impressionado. Não porque haja algo diferente em mim que não tem em vocês, de maneira nenhuma. Eu desejo falar aquilo que Paulo falou. Eu sou o pior dos pecadores, não de maneira hipócrita, mas porque realmente eu me sinto assim, alguém totalmente desprovida. Alguém que não tem nenhum conhecimento na área das ciências teológicas, mas que Deus, pela sua misericórdia, tem sido o meu professor. O Espírito Santo tem me guiado a toda a verdade. E ele vai guiar cada um de nós, porque ele diz que, a serva de Deus diz que todos os sinceros, que sinceramente estudarem a Bíblia, não superficialmente, mas que tiverem desejo, eles não serão enganados. Não importa o nosso nível de graduação, nosso nível de escolarização, não importa nada disso. Muito pelo contrário, a serva de Deus diz que haverá um poder sobrenatural e que vai ser muito maior manifestado entre os leigos, entre os semi-analfabetos, entre aqueles que nunca pregaram, entre aqueles que nunca doutrinaram, mas que foram fiéis, mas que foram profundo, eles saíram da beira do mar e eles foram para a profundidade, porque lá, assim como Deus ensinou uma lição para Pedro e os outros apóstolos ali nas profundezas, Deus também deseja ensinar a ciência da fé para nós, através da profundidade de cavar as escrituras. Irmã Márcia, pode falar. Nayara, eu queria compartilhar aqui um texto de eventos finais dentro dessa palavra que você está falando. Deixa eu ler aqui. Diz assim, ó. Nas cenas finais da história terrestre, é onde nós estamos vivendo agora, né? Homens a quem ele honrou grandemente seguirão o exemplo do antigo Israel. O afastamento dos grandes princípios que Cristo estabeleceu em seus ensinos, a elaboração de projetos humanos usando as escrituras para justificar a errônea maneira de proceder sob a perversa influência de Lúcifer, confirmarão os homens no engano e a verdade de que necessitam para serem livrados de práticas incorretas se escoa da alma como água de um recipiente que vaza. Pois é, as profecias, elas declaram que é dentro do próprio povo de Deus que vai haver pregações sobre o domingo, que vai haver perseguições terríveis, né? E a maioria dos que vão, meu Deus, faltou agora a palavra, que vão torturar, que vão caçar, que vão querer matar, é justamente aqueles que não permitiram a profundeza do conhecimento da fé. Às vezes eu fico me perguntando assim, quando eu vejo a situação da Igreja de Deus como um todo, me parece que, como organização, a Igreja já rejeitou há muito tempo a mensagem de justiça pela fé, desde a Assembleia de Minneapolis de 1888, como organização. Mas como pessoas, é lógico que Deus ainda pode, tem poder e vai salvar os sinceros, né? Os 7.000 que não se dobraram. Então, quem vai rejeitar essa mensagem agora da justiça pela fé, da ciência da fé, não necessariamente é a organização, mas me parece que é um povo que tem vivido essa aparência de piedade, ou seja, exatamente nós que nos declaramos
verdade presente, que nos declaramos ministérios de sustento próprio, que nos declaramos muitas vezes como pequenos grupos. E essa mensagem é muito dura, porque em 1888, quem rejeitou essa mensagem da ciência da fé eram os legalistas, eram aqueles que estavam vivendo a salvação pelas obras, que estavam enfatizando a necessidade das obras, mas que não tinha a misericórdia, que não tinham entendido realmente a ciência da fé. Por isso que a serva de Deus, ela declara que a incredulidade, que a murmuração deixou eles de fora. Jesus não voltou por conta dessa situação. E a nossa condição hoje não é diferente. Então, aqueles que, infelizmente, fazem parte dos livros da igreja, mas que têm vivido completamente à mercê da palavra de Deus, eu tenho a impressão de que esses nem são... Eu tenho a impressão, não. Eu falo que esses nem são adventistas. Esses nem sabem o que estão fazendo. Foram enganados e permitem continuar enganados. Agora nós, o povo que se auto-intitula Verdade Presente, é pesado, irmãos, o que vem sobre nós, porque nós temos esse conhecimento profundo e nós somos esses que têm essa aparência de vida, mas que estamos mortos, porque nós não reconhecemos realmente a condição espiritual que nós estamos e que nós precisamos sair dessa condição. Mas agora a gente vai abrir a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Até aqui a gente viu o método que Deus usa para explicar a Bíblia, né? E que Deus realmente fale essa manhã e que o homem se cale, que o homem diminua e que nós sejamos só um veículo para que Deus possa realmente falar através da nossa boca. Ezequiel, capítulo 37. Eu já estou aqui com minha Bíblia aberta em Ezequiel 37. Eu creio que a maioria de nós conhece essa profecia do vale de ossos secos, né? E essa manhã nós vamos aqui estudar Ezequiel 37. E é dito aqui, né, que o profeta Ezequiel, ele foi levado em visão. Vamos começar a ler do versículo 1 e vamos desenvolvendo aqui o que o próprio texto está nos comunicando. Está escrito assim, Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Primeiro ponto, uma visão que era dada a um profeta, ela era algo totalmente espiritual, porque o profeta Ezequiel estava vivendo em um período da história da Terra, e agora Deus toma ele em visão, como está escrito aqui na Bíblia, né? Ele foi tomado, ou levado, em algumas versões, ele foi levado pelo Espírito do Senhor. E esse Espírito levava ele para aquela cena, para determinado ponto da história da humanidade. Então, o profeta Ezequiel foi levado para um vale cheio de ossos. E esse vale cheio de ossos, no versículo 12, no versículo 11, a gente vai pular para o versículo 11, mas vai voltar depois, é só para a gente ir contextualizando, ok? No versículo 11 de Ezequiel 37, está escrito, então me disse, quem disse? Deus, porque quem estava falando aqui era Deus para o profeta Ezequiel. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Então, o profeta Ezequiel foi levado lá para o futuro em visão, porque assim que os profetas eram tomados em visão, é só lembrar de todos os outros profetas, Daniel foi levado para o futuro, e ele viu um vale de ossos secos. E esse vale de ossos secos, a própria Bíblia responde, não é a minha cabeça. A Bíblia está dizendo que os ossos são toda a casa de Israel. É lógico que para este contexto, simbolizava o Israel nação, povo de Deus. Mas tem uma aplicação espiritual para o Israel espiritual, nós, Movimento Adventista do Sétimo Dia. Irmã, como você afirma isso? Eu vou mostrar os textos do Espírito de Profecia, se não der tempo de mostrar hoje, a gente marca outro estudo, eu compartilho no grupo, para que não fique, foi a irmã que disse da cabeça dela. Não, a serva de Deus, ela explica que este texto era para o Israel nação,
como está dizendo aqui, que era a casa de Israel, mas é também e sobretudo e principalmente para Israel espiritual, o movimento adventista do sétimo dia, ou seja, nós. Isso daqui é uma profecia sobre a minha condição e sobre a condição de cada um de nós. E é também uma profecia, irmãos, para a primeira ressurreição. Então, veja bem, essa aplicação de Ezequiel 37, ela teve cumprimento profético. Ela, na realidade, não teve ainda cumprimento profético, né? Mas ela estava falando de toda a casa de Israel, nação, principalmente Israel espiritual, nós, e também para a primeira ressurreição dos justos. E eu também vou mostrar o texto onde Ellen White afirma que ela também tem aplicação para a primeira ressurreição dos justos. Tendo dito isto, vamos continuar no texto. O final do versículo 1 diz que o vale estava cheio de ossos, né? E na visão, Ezequiel, no versículo 2, ele diz que Deus lhe fez andar ao redor daqueles ossos, porque eram numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Essa era a condição do vale de ossos secos. No versículo 3, então, né, dando continuação aqui aos eventos da visão de Ezequiel, me perguntou. Quem perguntou? Deus pergunta para o profeta: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Só aceitar o irmão Bruno aqui. Bom dia, irmão, seja bem-vindo. Já pode abrir sua Bíblia aí em Ezequiel 37, no versículo 3. Então, Deus ele faz uma pergunta para o profeta Ezequiel no versículo 3. Ele diz assim: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E a resposta do profeta Ezequiel: Senhor Deus, tu sabes. Essa resposta do profeta Ezequiel, ela tem uma lição para nós essa manhã. Muitas vezes, nós somos incrédulos sobre a situação espiritual do próximo. Às vezes, dos nossos parentes, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos pais, seja de quem for, ou da própria igreja de Deus, ou dos próprios filhos de Deus. E aí Deus ele faz uma pergunta para nós essa manhã. Será que esse vale de ossos secos que estão diante de nós, que representa a nossa própria situação, será que eles podem reviver? E a resposta de Ezequiel é: Senhor Deus, tu sabes. Irmãos, nós não sabemos, mas Deus sabe. E Deus quer nos revelar o saber dele, a mente dele, está revelada nas Escrituras. E ele deseja que nós conheçamos a mente dele. É por isso que Paulo, ele afirma que nós temos a mente de Cristo. E a única maneira de nós assimilarmos a mente de Cristo é se nós tivermos o conhecimento da ciência da fé através do estudo profundo, sistemático e com rotina. Não é um estudo superficial, não é um estudo quebrado, não é hoje sim, amanhã não. Ah, hoje tem estudo no grupo, eu entro. Amanhã eu não vou acordar, eu vou dormir até 7 horas. Não, não é isso. É realmente um estudo profundo, sistemático e que ele tem uma rotina todos os dias. Você come todo dia? Você come comida física todo dia? Pela manhã, meio dia e à noite, às vezes, até mais vezes? Então, nós necessitamos alimentar o espírito pelo conhecimento, pela alimentação da comida espiritual todos os dias. Senão, nós vamos definhar e morrer. Quando o profeta Ezequiel responde para Deus: Senhor, tu sabes. No versículo 4, disse-me ele. Quem disse? Deus disse. Não é Deus que está falando com o profeta, só tem 2 personagens aqui nessa história. Deus e o profeta e o vale de ossos secos, né? São vários personagens, mas que nenhum tem nome, que somos nós. E ele diz assim: disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes. O próprio texto, ele nos informa o que é profetizar. Profetizar é falar. Nós recebemos o dom da fala. Deus nos concebeu o dom da fala. Ellen White tem um texto, agora eu não vou lembrar onde, mas depois posso procurar, que ela diz que Deus nos deu um dos maiores dons, que é o dom da comunicação, da fala. Nós somos os únicos seres criados que têm as faculdades, o raciocínio, a razão, a consciência. Os animais, eles não têm isso, eles não raciocinam, eles têm só instinto para sobreviver.
E Deus quer, Deus deseja, e Ele nos deu esses dons para que eles sejam usados a favor do evangelho eterno. Então, aqui a Bíblia, no versículo 4 de Ezequiel 37, quando Deus fala para o profeta Ezequiel, profetiza a estes ossos. Se alguém tem dúvida do que é profetizar, a própria Bíblia explica. Diz-lhes, profetizar é falar. Irmão, então você está dizendo que nós podemos ser profetas? Sim, logicamente. Não profetas inéditos, que vão profetizar coisas novas. Não. Mas eu estou aqui agora profetizando. Eu estou dizendo, emprestando a minha boca, a minha fala, que foi a faculdade que Deus me deu, para falar a palavra de Deus. Então, eu estou profetizando. E quando vocês fazem isso, vocês também estão profetizando. Não é uma profecia inédita, que ninguém recebeu e que só você teve. Não. É uma profecia que está escrito. Quando você abre a Bíblia e abre a boca para falar, você está profetizando. E a profecia aqui, ela acontece pelo ato da comunicação. Deus diz, profetiza. É um verbo, profetiza. E profetiza estes ossos, e dize-lhes. Então, profetizar é falar. Falar o quê? Falar qualquer coisa? Não, irmãos, falar a palavra de Deus. Porque qualquer coisa que nós falarmos que não for a palavra de Deus, está errado. O que a Bíblia diz? Que todo homem seja mentiroso. Só existe a verdade em Deus, irmãos. Só Deus fala a verdade. Tudo que nós falamos que vem do nosso conhecimento de qualquer outra ciência é mentira. Irmã, isso é muito pesado, isso é muito radical. Pois é, a Bíblia é radical. Jesus foi radical. É isso mesmo, todo homem é mentiroso. A Nayara é mentirosa. Todos vocês aqui são mentirosos, porque tudo que sair da boca de vocês que não for o que está escrito é mentira. É assim que funciona. A Bíblia não se engana a meu respeito. Eu não posso dizer que eu sou alguém que tem uma boa índole, que eu sou alguém que sou boa. Eu sou boa, irmã, jamais. Sabe que eu tinha uma frase, eu sempre dizia, eu odeio mentira. Eu sempre falava isso. Mas a Bíblia diz que eu sou mentirosa. Que todo homem seja mentiroso. Só a verdade na palavra de Deus. Não tem outro meio de vir a verdade a não ser pela palavra de Deus. E é bem assim. Então, aqui o profeta, ele profetiza, ele diz-lhes. E o que era para dizer para os ossos secos? Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A primeira frase, o primeiro está escrito aqui, a primeira profecia que era para sair da boca do profeta Ezequiel era para ele falar para os ossos secos. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Essa manhã, eu estou profetizando pela autoridade que Deus nos dá, para nós, para mim em primeiro lugar, porque toda vez que eu ensino ou que eu faço um estudo, eu estou profetizando, eu estou falando primeiro para mim, eu estou pregando para mim, porque eu estou escutando o que eu estou falando. E tudo isso está sendo anotado no livro do céu, porque não haverá desculpa. Paulo diz que são indesculpáveis. Não haverá desculpa para mim. Se eu não crer, se eu for incrédula, não haverá desculpa, porque eu estou pregando para mim mesmo. Então, ele está dizendo assim para mim, ó, ouvi a palavra do Senhor, ossos secos, vocês que têm aparência de vida. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Não é ouvir a palavra dos teólogos, não é ouvir a palavra das ciências, não é ouvir as ciências humanas exatas, ocultas, não é nada disso. A única necessidade que nós temos agora é de ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos abrir bem os nossos dois ouvidos que Ele nos deu para ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, e não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir o senso comum, é ouvir a palavra de Deus. E no versículo 5 ele diz assim, assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Deus continuou falando, ditando, ó, preste bem atenção. Deus, ele ditou para o profeta Ezequiel o que o profeta Ezequiel precisava falar para o povo, ou melhor, para os ossos. Deus, ele dita para nós o que nós precisamos falar. Por que está nos faltando fé? Por que nós não conseguimos ainda avançar no conhecimento da fé? Em prática, por que nós ainda não conseguimos sair da cidade? Por que nós não conseguimos ainda converter os nossos filhos, os nossos pais, cônjuges, seja lá quem for? Porque nós somos incrédulos. É bem isso. É duro? É duro. Mas eu estou falando para mim mesmo, irmãos. Eu sou incrédula. Porque se eu não fosse incrédula, eu não estava na situação que eu estou hoje.
Então, no versículo 5, ele diz assim: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Olha aqui o que Deus ditou para o profeta repetir. E agora a gente vai entrar num assunto aqui. Existe poder na minha palavra? Lógico que não. Existia poder nas palavras do profeta Ezequiel? Lógico que não. Ele era um homem de Deus, foi chamado para ser um profeta de Deus, mas coitado de Ezequiel, ele era só um pecador, que não vivia na prática do pecado, logicamente. Mas ele tinha uma natureza pecaminosa, assim como eu tenho e como cada um de nós tem. Mas agora Deus dita o que era para o profeta falar. E o profeta fala. E quando o profeta fala, há poder na repetição da palavra de Deus. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo falar? Há poder na repetição da palavra de Deus. Não há poder em mim, não há poder em nós, mas há poder na repetição da palavra de Deus. E o profeta, ele fala para aquele vale de osso seco: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. O versículo 6 diz assim, ele é a continuação de tudo que Deus tinha ditado, de tudo que Deus tinha revelado para o profeta Ezequiel. E ele diz assim, olha a promessa, como ela é profunda. Só um minutinho, deixa eu aceitar aqui umas pessoas que estão pedindo para entrar. No capítulo 37 de Ezequiel, no versículo 6, Deus continua ditando o que é para o profeta Ezequiel falar. Não era para o profeta Ezequiel falar qualquer coisa, não. Era para ele falar o que Deus estava falando. Vocês entendem por que a gente precisa ser incisivo? Porque quando nós repetimos as nossas palavras, eu acho, eu aprendi, eu sei, o curso tal que eu fiz me disse, é mentira. Tudo que nós conhecemos fora da palavra de Deus é mentira. Irmã, isso é generalizar. Não, irmão, isso é o que a Bíblia diz. Todo homem é mentiroso. Então, só existe a verdade em Deus. Por mais que esses outros conhecimentos, eles tenham 99,9% de verdade, se eles tiverem 0,1% de mentira, é mentiroso. Está contaminado, está destituído da glória de Deus. Então, no versículo 6, a ordem que Deus dá para o profeta Ezequiel, para ele repetir, é o seguinte: porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. Esta é uma promessa maravilhosa que Deus está fazendo para mim essa manhã, e está fazendo para cada um de nós. Pela boca do profeta Ezequiel. Ezequiel está no pó da terra também, esperando a segunda vinda de Jesus. Ezequiel não está mais aqui. Então, nós precisamos nos apoderar dessa promessa, que Deus colocará sobre nós carne, que Deus colocará sobre nós pele, que Ele colocará sobre nós espírito. E aquela condição de Apocalipse 3, versículo 1, vocês pensam que vivem, mas na realidade vocês estão mortos. Porque ainda que a gente tenha um corpo, uma pele, uma carne, mas não tem um espírito. Não tem o Espírito de Deus. E ele está prometendo que vai colocar sobre nós o Espírito, que nós viveremos. E sabereis que eu sou o Senhor. O versículo 7 diz assim: então profetizei segundo me for ordenado. Está vendo só? As palavras de Deus é uma ordenança. Ontem nós falamos sobre isso. Que um general, num exército, num quartel, quando ele dá uma ordem, todos os soldados, eles cumprem imediatamente a ordem que sai da boca do general. Se ele disser sentido, todos os soldados entram na posição de sentido. Se ele disser descansar armas, todos os soldados descansam as armas. Se ele disser marche, todos os soldados marcham. Qual é o nosso problema como exército de Deus? Porque que Deus fala e nós não conseguimos simplesmente avançar nas ordens de Deus. É porque quando nós lemos a palavra, nós estamos repetindo o que os israelitas fizeram no deserto. Quando Moisés desce com a tábua dos 10 mandamentos, não matarás, não cobiçarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, lembra-te do dia de sábado.
Honra o Senhor teu Deus. Os israelitas leram aquelas tábuas que estavam escritas com o dedo de Deus. Por sinal, ontem não deu tempo, a gente teve que encerrar aqui às pressas o estudo, e a irmã Carla falava que Deus fez algo com as mãos, e ela mencionou Êxodo 31, que está escrito que Deus escreveu as tábuas com o dedo dele. E isso não significa que Deus criou algo. Eu conversei isso com a irmã Carla, e ela pode até falar também. Significa apenas que a serva de Deus, explicando o versículo 31 de Êxodo, ela diz que Deus fez aquilo, já existia. A lei de Deus já existia. Porque a lei de Deus é o caráter de Deus que compõe os pensamentos de Deus. Então, ela existia anterior a todo o resto ser criado. Se a lei de Deus já existia, então, quando Deus escreve ali nas tábuas de pedra, de fato, ele usa os dedos. Mas ele não está criando nada. Ele está apenas escrevendo algo que simbolizava o que ele vai fazer na vida do remanescente. A promessa é que ele vai escrever a lei dele no nosso coração. O coração na Bíblia é mente. Então, quando nós estamos aqui estudando a palavra, Deus está cumprindo a promessa dele. Ele está escrevendo as promessas dele, sobretudo a lei moral dele no nosso coração, na nossa mente. Né? Só para explicar, porque às vezes assim, parece assim, então vocês se contradizeram, porque quando a irmã Carla falou que Deus fez algo com as mãos, ele escreveu a lei, ele não fez, ali já estava feito, já estava criado. A lei existe antes de todas as outras coisas virem à existência, certo? Ele apenas colocou na pedra, que simbolizava o nosso coração de pedra, que ele vai arrancar, porque é uma promessa, que ele vai tirar o nosso coração de pedra e vai nos dar um coração de carne novinho. E é outra promessa que ele vai escrever a lei dele na nossa mente, no nosso coração. Louvado seja Deus por isso. Porque o que Deus quer fazer é selar a nossa mente, não com conhecimento do mundo, mas com conhecimento profundo da palavra dele, do Espírito dele. Várias pessoas levantaram a mão. Então, vamos lá. Deixa eu ver quem levantou primeiro. Deixa eu olhar aqui. Estou com meu mouse estragado. Irmão Roberto, depois irmã Carla, irmão Robson, irmã Márcia. Vamos direto ao ponto, vamos ser sucinto para a gente continuar aqui o estudo. Irmão Roberto, pode abrir o seu microfone. Bom dia a todos, né? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês e vamos estar no céu junto, nossos familiares, em nome de Jesus. Aleluia. A questão, assim, né, de falar que Deus criou a lei ele já existia, porque é eterna quanto Deus, né? Mas ele, ali nesse momento, quando ele escreve também com o dedo dele, ele adaptou a lei para nós, porque, por exemplo, no céu não existia, vamos dizer assim, honra o teu pai e tua mãe, né? Pelo menos é uma dúvida que bateu aqui, que eu estou aprendendo com vocês aqui, né? Também, quando Deus escreveu lá para o rei, né, o neto Nabucodonosor, lá em Daniel, também se fala que foi uma mão que escreveu na parede e tudo mais, né? Embora que não tenha sido, mas foi com a escrita como fosse um dedo. Ali a mão, né, que diz. E a gente entende isso, né, em relação que ele também possa ter criado naquele momento ali, né, aquela escrita, ou possa ter, né, com o dedo dele, possa também, lá na hora que ele escreveu com o dedo dele, que a irmã Carla mesmo concluiu falando em relação a isso, que seria, por exemplo, uma adaptação, mas que a lei já existiu, o esqueleto da lei ela existia, e Deus adaptou para nós, seres humanos, obedecê-la, e nesse sentido de o pai e a mãe, né? Porque no céu não tem pai e mãe, ok? Minha dúvida era só essa, tá bom? Deus abençoe. Irmã Carla, pode falar. Irmãos, isso aqui faz parte do estudo, tá bom? Alguém perguntou se a gente não ia fazer a oração final. Na realidade, nós estamos desenvolvendo aqui o estudo, a gente vai até onde o horário for possível, né? Até às 7 horas a gente encerra. Irmã Carla, pode falar. Mayara, então a questão ali da questão da lei, não foi a intenção de dizer que Deus tinha criado a lei, né? Mas que Deus tinha, como se ele tivesse impresso sua própria lei para que ela fosse visível, né? Então, assim, Deus, nem tudo que ele faz, ele precisa tocar, né? É isso que eu quis dizer. Então, no caso ali, a gente vê várias curas que Jesus fez e nem todos ele precisou tocar, né? Aliás, a grande fé do centurião foi crer que apenas a palavra executaria o propósito do Senhor, que ele não precisaria estar naquele local e nem tocar no doente, né?
Então, assim, o que fica um pouco mais difícil para nós entendermos é que Deus, ele domina a matéria. Nós não. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que colocar a mão, né? Se você quer martelar, se você quer serrar, se você quer fazer um pão, você tem que pôr as suas mãos. Você obrigatoriamente tem que pôr. Então, por exemplo, eu tenho uma conhecida aqui, uma irmãzinha da igreja, que ela nasceu com um defeito congênito, ela nasceu com o braço até o cotovelo, ela não tem a mão. Então, o antebraço e mão ela não tem. Então, ela consegue fazer muitas coisas bem feitas, às vezes até melhor que uma pessoa que tem as duas mãos, sabe? Mas tem algumas atividades que ela não consegue realizar. Então, Deus, ele não é como nós, que tudo que a gente tem que realizar tem que colocar ambas as mãos, ou pelo menos uma mão para realizar, né? O poder da palavra de Deus é tão grande que ele pode realizar somente com a ordem da sua palavra, né? E até mesmo com o seu pensamento, né? Mas a gente tem essa ideia de criação e de fazer e de moldar porque nós precisamos das nossas duas mãos para fazer. Agora, Deus pode realizar através de sua palavra. Então, foi isso mais ou menos que eu quis falar, mas as poucas palavras não me deixaram completar, né? Mas é só essa questão, tá? Que Deus chama as coisas e elas passam a existir, né? Então, a questão ali que a gente está vendo é a criação de Adão. É a criação do Adão, como foi realizada, né? Então, é essa questão que vai ter que ser desenrolada ali para a gente compreender um pouco melhor. É esse meu comentário. Pronto, obrigada, irmãos. Irmão Robson, rapidinho. Olá, bom dia. Só também ainda um comentário a respeito desse tema, né? Quando Deus escreve lá os 10 mandamentos, né? Com o seu dedo, com a sua mão. Eu gostaria de trazer uma passagem aqui, tá em Lucas capítulo 11, o versículo 20. Aqui, só trazendo o contexto, né? Jesus curou um endemoniado e alguns começaram a dizer que ele havia curado pelo espírito, o poder de Beelzebu, era o que eles diziam. Então Jesus começa a argumentar com eles: se eu expulso os demônios por Beelzebu, versículo 19, por quem expulsa os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. E daí o versículo 20: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Aqui na passagem de Lucas, ele faz referência se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. A passagem paralela que tem em Mateus capítulo 12, versículo 28, diz: se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, apenas compartilhando que sim. Irmão, essa segunda passagem está onde, por gentileza? Mateus 12, 28. Ora, a Bíblia ela é tremenda, ela se explica por si só. Aquilo que no Evangelho de Lucas o médico chama de dedo, no Evangelho de Mateus ele chama de quê, irmão? Pelo Espírito de Deus. Pronto, perfeito. Agora a gente vai ver aqui em Ezequiel que espírito é esse. Irmã, Então, só para complementar e reforçar isso, que o fato de lá no Êxodo dizer que Deus escreveu com o seu dedo, não necessariamente é literal e ele colocou lá. Nós não podemos afirmar isso. ok, irmão, obrigada. Mas, de qualquer maneira, ainda que ele tenha escrito com o dedo literal, Ele tem não poder para estava criando, né? Ele estava botando no papel. É a Mas mesma ele- coisa da Bíblia, né? de fato, ele tem poder para isso. Mas não necessariamente foi ali. E não foi criado ali. Amém. Irmã Márcia, rapidinho, só para a gente voltar aqui para Ezequiel. Tá. Nayara, em Ezequiel mesmo, tá? Aqui na King James Fiel, em lugar de espírito, nessa versão que está aí da Almeida, né? Porque dizem que tem muito erro, aqui está como fôlego. Qual é o Então, versículo?
o 5, tá? O versículo 5, Pode ler aí o para nós. versículo 9, olha aqui, diz assim: novamente ele me disse, né? Profetiza sobre esses ossos, dizem os vossos ossos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis. Então, aqui tá, eu acho uma versão mais correta. O fôlego é a palavra, porque quando nós vamos lá para Salmo 33, né? Pela palavra do Senhor, os céus foram feitos e todo o exército pelo fôlego da sua boca, pela palavra de sua boca. Então, eu acho que essa versão está mais correta. Então, em várias outras partes aqui na Bíblia, né? Aqui eu até falei para você aquele da geada. Então, o Senhor fala, cadê? Deixa eu ver onde é que está aqui, só um instantinho. Que o Senhor cria geadas com o sopro de sua O Senhor boca. com o fôlego de sua boca, então, pela palavra de sua boca. Então, mais uma vez, nós aqui mostrando que fôlego não quer dizer que soprou, entendeu? Como está lá em Gênesis, que é pela palavra. Então, aqui nesse Ezequiel, o que vai dizer? Que a palavra vai entrar em nós, a palavra verdadeiramente, nós vamos, né, nesses ossos secos, entendeu? Então, assim, essa versão como fôlego, eu acho mais correta, porque quando a gente vai um pouco aqui, um pouco ali, a gente vai ver que é a palavra do Senhor. Não foi só ele que soprou. Amém, minha irmã, obrigada. A gente vamos deixar agora para o final, só para mim ver o que dá, se a gente consegue terminar de ler, pelo menos Ezequiel 37, já são 6h25. Então, aqui a irmã colocou essa versão dela, que eu também creio que seja a mais próxima dos escritos originais, né? E a promessa era essa. Então, no versículo 7 está escrito: então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, ou seja, enquanto eu falava, houve um ruído e um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso em seu osso. Olhei, versículo 8, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Na sua versão aí, irmã Márcia, no versículo 8, é espírito mesmo? Não é fôlego de novo. Pronto, olha que maravilha, irmãos. A Bíblia se explica por si só. Se fôlego fosse algo como que encher o pulmão de ar, como o grego ensina, então ficaria difícil, porque aqui se trata de uma visão. O profeta Ezequiel, ele foi levado em visão para o... Deixa eu só colocar aqui o carregador que o notebook está descarregando, só um minutinho. Ele foi levado em visão para um vale de ossos secos que representa toda a casa de Israel, que representa nós. E Deus não está aqui fisicamente para poder soprar em nós, no Israel espiritual, um sopro que enche o nosso pulmão. Agora, de fato, os nossos pulmões estão cheios de ar por causa da palavra de Deus. Lá em Ciência do Bom Viver, isso é bem claro, que é Ele que enche os nossos pulmões de ar. E nós só estamos vivos por causa dele. E todos os nossos órgãos só estão funcionando por causa da palavra dele, da ordem dele. E quando ele determina que acabou o nosso dia, então o nosso ar inspira, né? Ele sai, ele foge. Eu falei um pouco disso ontem. Então, no versículo 9, deixa eu ver aqui, olhei que havia tendões. Versículo 9 diz que não havia espírito. E o versículo 9, ele vai dizer assim: então ele me disse. Quem disse? Deus disse. Deus falou o que o profeta tinha que falar. E aqui entra outro ponto, né? Nós, eu acho que eu até já falei isso, não temos poder na nossa fala. É por isso que é tão difícil para nós compreender esse ensino. Veja bem, nenhum de nós aqui e nenhum ser humano vai falar algo e algo vai surgir. A não ser que os profetas, mas não porque eram profetas, mas porque Deus falou e eles repetiram o que Deus falou. Só por isso se cumpriu e só por isso se cumpre. As profecias, elas se cumprem porque foi Deus que mandou os profetas falarem e escreverem. Outra coisa, a Bíblia, veja bem, ela foi escrita por quem? Por homens santos inspirados por Deus, né? 66 livros por homens santos inspirados por Deus. Eles escreveram com o dedo. Por que eles escreveram com o dedo? Porque não há habilidade em nós, não há poder para escrever com a palavra. É isso que Deus vai fazer no nosso coração. Ele vai escrever a palavra dele e não necessariamente é com o dedo.
É com o poder que ele tem de falar, e as palavras vão realizar isso em nós. Agora, os homens, os profetas, eles precisaram pegar uma caneta, que na época não era nem caneta, era pena, né? E eles precisaram escrever no papel. Mas por que foi necessário escrever no papel? Foi por conta, irmãos, da incredulidade, mas por conta também do pecado, que tinha se avançado de tal maneira no mundo que os homens, eles não tinham mais a capacidade de armazenar a palavra. Olha, isso aqui é muito importante. Lá no livro Educação, Ellen White diz que nós devemos fazer um armazenamento na nossa mente de palavras. De quais palavras? Das palavras de Deus. Antes de Moisés colocar o Pentateuco no papel, a Bíblia relata, e o Espírito de Profecia, que os homens, o que acontecia? Todos os patriarcas, eles memorizavam, eles faziam reservatório de palavras na mente. Todo o Antigo Testamento estava memorizado, as histórias que Deus tinha passado de pai para filho estavam armazenadas, guardadas na mente. E eles iam passando de pai para filho. Por que houve a necessidade, então, de escrever a palavra? Porque o pecado foi nos atingindo de tal maneira que nós não tínhamos mais capacidade de armazenar a palavra. Então, Deus levanta Moisés para compilar as histórias da Bíblia, para compilar a palavra de Deus, porque as histórias da Bíblia são a palavra de Deus, certo? Então, como o homem não tem este poder de escrever com a palavra, Deus tem. Deus vai escrever a palavra dele, vai escrever a lei dele no nosso coração, e ele não vai fazer isso com a mão. Isso não é literal. Ele nem vai vir no nosso coração físico, nem vai vir com o dedo dele físico, e não vai escrever nada disso com o dedo. Mas como é que agora, hoje, Deus está escrevendo aqui? Cada vez que eu paro para estudar, para ouvir, a gente sempre vai repetir, a fé vem pelo ouvir. Então, é uma oportunidade de Deus estar escrevendo no meu coração, que representa a minha mente, a palavra. Lá em Eventos Finais, quando a serva de Deus, no capítulo 12, no capítulo da sacudidura, quando ela descreve o que é selamento, ela diz assim, o selamento não é algo físico, do qual se pode ver. O selamento é a convicção da verdade intelectual e espiritual, de modo que ninguém possa arrancar de nós ou tirar de nós. Então, isso que nós estamos fazendo, cada vez que nós abrimos a palavra, seja individualmente, seja em grupo, seja em estudo, nós estamos simplesmente dando oportunidade para Deus escrever no nosso coração, que é a nossa mente, que não é com os dedos físicos, mas é com o poder da palavra, porque quando a gente lê aquela palavra, quando a gente ouve aquela palavra, ela vai sendo selada na nossa mente, de uma maneira intelectual, mas, sobretudo, ela precisa ser selada de modo espiritual, porque ninguém vai tirar de nós. Quando vier os ventos de doutrinas, o que vai acontecer? Nós vamos estar com o nosso alicerce na rocha, que é Jesus. Jesus não era o verbo. João não apresenta Jesus como o verbo vivo que desceu do céu e encarnou sobre os homens? Pois é, ele era a palavra. E aí, aqui no capítulo 37 de Ezequiel, no versículo, nós estávamos no versículo 9, diz assim: então, a continuação aqui da visão que Deus estava dando para o profeta Ezequiel, ele me disse, profetiza, fala. Fala quem? Fala ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. O que Deus disse? Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra. Tá vendo só? Assopra. A palavra aqui é a mesma palavra lá de Gênesis 2:7, que é a primeira menção. Lembra que eu falei que a Bíblia, Gênesis é um depósito das primeiras menções. Toda vez que uma palavra foi mencionada na Bíblia, pela primeira vez, se chama a primeira menção. Toda vez que ela aparece em outros livros da Bíblia, nós temos que recorrer à primeira menção. Então, versículo 9 de Nayara, mais uma vez aqui está fôlego. Vem dos quatro ventos, ó fôlego, e respira sobre estes mortos. Então, ó palavra, a palavra verdadeira, e respira sobre esses mortos. Olha, aqui, irmãos, que Deus abra nossa mente agora nesse momento, que Deus cele a verdade espiritual na nossa mente, porque eu estou repetindo aqui as palavras de Deus, eu não estou falando as minhas palavras. Então, ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, dize-lhes, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra
sobre estes mortos para que vivam. O versículo 10 diz que eu profetizei. Ezequiel profetizou como ele me ordenara. Ezequiel não falou nada da mente dele, ele só repetiu as ordenanças de Deus. E agora a gente vai ver o sobrenatural. E o Espírito entrou neles. Como é que está na sua versão, irmã, em King James? Diga aí. O que entrou neles? Fica falando. Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles. E eles viveram e se levantaram sobre seus pés. Um exército extremamente grande. Olha, isso daqui é espiritualmente falando. Deus está profetizando sobre a sua igreja. Deus está profetizando sobre o seu povo. Deus está disponibilizando para nós agora, nesse momento, sobretudo no último ano, sobretudo depois da pandemia. Deus está abrindo conhecimento da ciência da fé para o movimento adventista do sétimo dia. Nós temos agora a oportunidade de sair da condição de mortos, que está descrita em Apocalipse 3:1. Vocês têm aparência de vida, mas estão mortos. E receber o sopro do fôlego, do Espírito de Deus. Isso não é algo literal. Jesus não vai descer e não vai vir aqui soprar sobre o vale de ossos secos, um sopro, como que enche o pulmão. Eu estou sendo repetitiva, porque é necessário, porque algumas pessoas entraram agora, outras não, infelizmente, não puderam participar ontem. Então, a gente vai sendo repetitiva para que fixe na nossa mente, para que aconteça o que a serva de Deus diz, para que a gente desaprenda todos os erros que nós aprendemos. Toda a doutrina que foi colocada na nossa mente, todas as ciências humanas e exatas e ocultas e de teologia que foi ensinada para nós, tudo isso precisa ser deixado de lado. E nós precisamos agora aprender a ciência da fé. Então, quando o profeta Ezequiel recebeu a ordem de Deus e ele declarou com a boca dele, o que aconteceu? O versículo 10 diz que e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Esse exército aqui, irmãos, é o movimento adventista do sétimo dia. É todo aquele movimento que compõe os adventistas do sétimo dia, principalmente esses que estão entendendo essa mensagem, que estão buscando essa mensagem de justiça pela fé. O que vai nos dar vida, o que vai colocar o espírito da palavra em nós é exatamente a palavra. É exatamente o ouvir a palavra e o acreditar que a palavra fará o que ela disse que faria. Não são os nossos esforços em fazer tudo o que Deus está pedindo, porque não é um pedido, é uma promessa, é uma ordem. E uma ordem se executa, porque há poder na palavra de Deus para execução, porque as palavras de Deus, nas palavras de Deus, existe energia criativa. E a gente tem que repetir isso não só como uma frase de efeito, porque parece que, tá bom, então as palavras de Deus são promessas realizadoras que cumprem em nós o que elas dizem. Isso precisa sair da teoria, do conhecimento teórico, precisa ser aplicado na nossa vida como um conhecimento de experiência. Mas o que é isso? A palavra de Deus tem energia criadora? Irmãos, para vocês entenderem o que acontece, olha, eu vou contar uma experiência rapidinho aqui que aconteceu ontem comigo. Ontem eu fui trabalhar na terra e eu fui ver se já estava nascendo o feijão e o milho que eu plantei. E, para minha surpresa, o feijão está todo nascendo, as sementes todas germinadas, já despontando na terra. Todas não, né? Algumas. E o milho nada de crescer. E já está com 9 dias que eu plantei, então o milho foi plantado no mesmo dia do feijão. Então deveria ter crescido junto. Daí eu cavei lá uma valazinha em cima da leira e a semente do milho estava exatamente como eu plantei. Na mesma hora veio um pensamento. E eu questionei, por que não nasceu? E o Espírito de Deus falou assim para mim. Eu me lembrei do livro Parábolas de Jesus, do capítulo 2. Aquela semente de milho, ela foi armazenada desde 2020, que foi a primeira vez que eu plantei. E ela não foi armazenada da maneira correta. Preste bem atenção no que eu estou falando. A semente de milho que eu colhi em 2020 para 2021 não foi armazenada da maneira correta. Eu coloquei num galão daqueles de 20 litros de água, eu não soquei bem, eu não vedei bem,
E eu acredito que a semente, ela começou a criar um mofo, que quando eu abri, saiu assim uma poeira de dentro, como se fosse um mofo. Além disso, ela ficou muito tempo guardada. É uma semente velha. Quando nós não armazenamos a semente da palavra de Deus no nosso coração, ela entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Essa é a lição espiritual que Deus nos ensinou. Senhor, tenha misericórdia de nós. Que as admoestações e advertências, que a palavra de Deus não seja o que está escrito. E vocês são ouvintes negligentes, vocês ouvem, mas vocês não acreditam que há poder na palavra para cumprir o que ela diz que fará. Depois eu olhei para aquela semente, eu provavelmente vou precisar replantar, mas eu não tenho mais semente de milho, eu vou até pedir para um vizinho aqui. Depois eu olhei para o feijão e eu observei que algumas sementes de feijões estavam germinadas, crescidas já o broto, e outras não. Eu falei assim, mas como pode? Foi plantado no mesmo dia, a mesma semente, a semente do feijão eu armazenei bem, eu coloquei numa garrafa PET, vedei, soquei bem, coloquei alho, então ela estava perfeita. Ela foi colocada lá já catada, estava perfeitinha, não tinha nenhum gurgulho, não tinha nada. E eu plantei. Falei, e agora, Senhor? Por que a semente de feijão, que estava toda boa, foi plantada no mesmo dia, no mesmo horário, na mesma terra, todas as leiras feitinhas? Aí Deus falou assim, é porque a palavra de Deus, quando ela cai no terreno do nosso coração, dependendo de como está a terra, ela vai rapidamente morrer, experimentar a morte do eu e germinar. Porque lá em Parábolas de Jesus, no capítulo 2, a serva de Deus declara que existe um princípio germinativo na semente. Então, toda semente, quando cai na terra, ela morre, ela passa por esse processo de morte, para que ela germine, porque se ela não morrer, ela não germina. Por que o milho, por que a semente do milho não germinou? Porque não morreu. Coração duro, pedregoso, não morreu, semente velha, entrou por um ouvido e saiu por outro. E o feijão, por que uns já germinaram, já nasceram e outros não? Por causa da terra, dependendo da terra de onde caiu. O terreno aqui da chácara do sítio é um declínio. Então, quando chove, os nutrientes descem lá para a parte que é estável. E a terra, então, fica cheia de nutrientes lá embaixo, e na parte de cima vai perdendo os nutrientes. Então, alguns feijões já nasceu e outros não. Assim é a palavra de Deus quando ela cai no nosso coração. Se não, dependendo de como está a terra, se for na beira da estrada. Outra coisa que eu observei, quando nós plantávamos, quando nós terminamos, eu e as meninas, cheio de pássaros, igualzinho a parábola do semeador. Os pássaros vinham para comer, talvez algumas sementes elas foram arrancadas daquela terra, antes mesmo de elas terem a oportunidade de morrer, que representa o maligno. Outra coisa que eu observei, em algumas covinhas que as meninas faziam, tinham lagartas. E elas diziam, mamãe, essa lagarta vai comer a nossa semente. E ali eu já tirei uma lição espiritual. Eu disse, sim, minha filha, essas lagartas, elas representam o maligno, que está pronto para tirar toda a semente da palavra que cai no nosso coração. E essas foram as lições que eu aprendi. Então, assim, a semente, ela foi jogada no chão no mesmo dia, mas nem todas vão crescer. Porque Deus, ele não interfere na nossa escolha. Morrer é uma escolha. E se nós não morrermos, Jesus já falou isso para Nicodemos, se alguém não nascer da água e do Espírito, não é possível entrar no reino dos céus. Então, morrer é uma escolha que nós precisamos fazer. As sementes que são guardadas por muito tempo, que não são armazenadas da maneira correta na nossa mente, elas também não vão germinar. Voltando aqui para nós concluirmos Ezequiel 37, no versículo 10, diz assim, que após o profeta Ezequiel profetizar, profetizei como ele me ordenara. E o Espírito e o fôlego entrou neles, e viveram e se puseram em pé. E era um exército sobremodo numeroso. O versículo 11 a gente já tinha lido, né? Onde está escrito que, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Se alguém tinha dúvida sobre o que o profeta Ezequiel está falando no capítulo 37, ele está falando exatamente do movimento adventista do sétimo dia, da igreja espiritual, do remanescente. Mas isso se aplica também, irmãos,
a primeira ressurreição dos vivos. E aí eu vou compartilhar com vocês um texto aqui, que foi até a irmã Márcia que me mandou. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, que é muita coisa aqui no celular. Olha que texto tremendo. Deus é maravilhoso. Diz assim, ó, na ressurreição, né? Só quem vai ressuscitar na volta de Jesus são os salvos. Os ímpios vão ficar para depois do milênio, a gente sabe disso. A serva de Deus, A Fé pela Qual Eu Vivo, ela diz assim, na ressurreição, todo homem terá seu próprio caráter. Ou seja, aquele caráter que quando ele morreu, ele estava, aqueles pensamentos que antes dele morrer, ele estava, é exatamente o caráter que ele vai ressuscitar. Deus, no devido tempo, conclamará os mortos, restituindo o fôlego da vida e ordenando aos ossos secos que vivam. Pela ocasião da volta de Jesus, Jesus não vai tocar na terra, nós temos esse conhecimento. Então, ele não vai vir se abaixar, pegar o pó da terra dos mortos que morreram em Cristo, desde Adão até hoje, e formar um boneco e modelar com as mãos, como está descrito lá em Gênesis 2:7, e a gente a vida toda compreendeu errado. Deus vai falar, Deus vai soprar, Deus vai falar e ordenar lá do céu. Abram-se as sepulturas. E as sepulturas vão se abrir, porque há energia na palavra de Deus. E quando Deus falar, levanta-te, tu que dorme, vai acontecer exatamente o que está descrito aqui no livro de Ezequiel 37. Aquele pó vai formar um osso, aquele osso vai criar pele, vai criar tendão, vai criar carne, vai se fechar, e finalmente Deus vai soprar o hálito dele. Não é um sopro, como se sopra uma vela, mas é uma palavra. Ele vai dizer, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e entra, e vai entrar. E a promessa de Deus vai se cumprir pelo poder da palavra dele. Todos os mortos, todos aqueles que morreram na esperança, inclusive aqueles que morreram acreditando nessa mensagem, na mensagem do terceiro anjo, eles ainda vão ressuscitar um pouquinho antes, que é aquela ressurreição especial, para eles verem a lei de Deus ser estampada no céu. Essa é a promessa que está lá em Primeiros Escritos. Nós conhecemos todas essas promessas. Então, meu desejo, irmãos, o horário já está bem avançado, e eu quero dar oportunidade, porque pode ter alguma contribuição ou alguma pergunta. E ontem aconteceu um problema, chegou uma visita, eu precisei sair do estudo antes de dar oportunidade para vocês falarem. E vocês sabem que toda a vida aqui eu dei oportunidade para todo mundo falar, eu nunca monopolizei nada aqui. Mas eu queria encerrar com essa outra citação que está lá em Visões do Céu, onde Ellen White diz assim, a nossa identidade pessoal é preservada na ressurreição. Se bem que não as mesmas partículas de matéria ou substância material que foram para a sepultura. Vocês estão ouvindo isso? As maravilhosas obras de Deus são um mistério para o homem. O espírito, ou sopro, o caráter do homem, volta a Deus para ser preservado. Na ressurreição, toda pessoa terá o seu próprio caráter. Deus, em seu devido tempo, despertará os mortos, dando novamente o fôlego de vida e ordenando que os ossos secos vivam. Então, se alguém tinha dúvidas de que a profecia de Ezequiel 37, assim como está escrita no capítulo 11, que se aplica à casa de Israel, ela também se aplica à ressurreição, a primeira ressurreição, não tem mais dúvidas, porque a própria Bíblia e o Espírito de Profecia respondeu para nós essa manhã. Eu vou orar e depois eu vou dar oportunidade para quem quiser falar. Quem puder ficar de joelhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, muito obrigada, Senhor Deus, pelo teu depósito e armazenamento da tua palavra que o Senhor deixou para nós, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, pela tua paciência, pela tua misericórdia, Senhor Deus, em nos ensinar, Pai, aquilo que o nosso coração tem sido duro em aceitar, Pai. Como diz a tua serva, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor ainda está lidando conosco, ainda está lidando com os nossos erros e com os nossos pecados. Porque ainda temos um advogado, Pai, no céu,
que peleita, Pai, por nós, que está diante do acusador, Senhor, dizendo que nós somos os tições tirados do fogo. E somos, Pai, de fato. Senhor Deus, nós não queremos ter uma aparência de piedade, Senhor. Eu não quero, Senhor Deus, ter a aparência que vive, mas está morta. Senhor, eu desejo receber essa promessa na minha vida, Pai, que o Teu Espírito seja soprado, Senhor. Que o Teu Espírito seja soprado, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida dos irmãos aqui nessa manhã, sobre a vida do Teu povo, Senhor. Senhor, nunca dá tempo de terminar o estudo, Pai, porque a Tua palavra não tem fim, Senhor. Porque o conhecimento que o Senhor deseja nos revelar, Pai, é muito maior do que a nossa mente pode conceber, Senhor. Nós somos fracos e miseráveis, Pai. E é difícil, Senhor Deus. É difícil para nós abrir mão, Senhor Deus, do nosso egoísmo, Senhor. Abrir mão, Pai, daquilo que nós aprendemos errado, Pai. Daquilo que foi inculcado, daquilo que foi cauterizado na nossa mente, Senhor. Senhor, essa manhã, Pai, eu suplico que o Senhor cumpra a promessa que o Senhor fez a Paula, a tua igreja, Pai. O Senhor disse que nós teríamos a mente de Cristo, Pai, um só pensamento. O Senhor deseja soprar, Pai, o teu Espírito sobre o teu povo, Pai. É a única maneira de existir unidade entre o teu povo é se o Senhor soprar o teu Espírito, Pai. Senão nós seremos, Pai, como Gálatas 5, Senhor Deus. Facções, divisões, Pai. Cada um diz uma coisa, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Tua palavra diz que todo homem é mentiroso, Pai. Só o Senhor, só a verdade no Senhor. Ajuda-nos a nos aprofundar no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Nós te suplicamos, Pai. Por favor, Senhor, cumpre a Tua promessa. O Senhor disse que derramaria o Teu Espírito, Senhor, sobre toda a carne, Pai. E que os nossos filhos profetizariam, e que os velhos teriam visões, e que os jovens teriam sonhos. Pai, reaviva, Senhor, a Tua igreja. A única maneira da Tua igreja ser reavivada, Pai, não é fazendo as reformas primeiro, Pai. Não, Senhor, é se o Teu Espírito for soprado, Pai, o fôlego que sai da Tua boca, o hálito, a palavra, se ela for soprada, Pai, se ela cair, Senhor Deus, num terreno bom, Pai. E se cumprirá, Senhor Deus, então, a Tua promessa de que aquele princípio germinativo da Tua palavra, Senhor, vai nascer no nosso coração, Pai, e vai brotar. E vai criar, Senhor, tudo o que o Senhor disse. Porque há poder, Senhor Deus, na Tua palavra. Nos ajuda, fica conosco. Nós te imploramos pelos méritos unicamente de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor Amém. Jesus. Amém. Meu Pai. Amém, amém. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Pode abrir seu microfone, depois o irmão Roberto.